Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Hoje estamos começando mais um momento junto, 3:13, que ele cresça, que eu diminua, né? Hoje é dia 13 de junho de 2024. Como de costume, vamos estar orando, logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Tá bem cedinho agora, acordei cedo. Hoje eu consegui acordar às 5:30, tomei banho, fiz assim, orei, agora eu tô aqui para trazer a palavra. Hoje, graças a Deus, que esses dias eu não tava conseguindo acordar às 5:30. Então, vamos lá? Deus, meu Pai, em nome de Jesus, obrigada, meu Deus, pela oportunidade, Senhor Deus, de estar neste dia, podendo falar da Tua palavra, do Teu amor. Eu te peço, Senhor Deus, perdoa as minhas falhas, os meus pecados, se eu pequei no pensar, no falar, no agir. Obrigada pela oportunidade de levantar, de andar. Obrigada, Pai. Senhor, me ajuda a te buscar e a te servir a cada dia com integridade, com temor e tremor. Senhor, apresenta a vida dos meus filhos, do meu esposo. Guarda, cobre com teu sangue, abençoa meu ministério, chamada, aquilo que o Senhor tem confiado à minha pessoa. Nessa hora eu te peço, Senhor, vai de conta com a vida daquele irmão, daquela irmã que está do outro lado. Guarda, cobre com teu sangue, dê saúde. Sustenta, fortalece, corta o laço, quebra o arco, desfaz as obras das trevas, de bruxaria, de macumbaria. Se tiver alguma criança sendo abusada, maltratada, que haja denúncia. Mulher está sofrendo cárcere privado. Ah, Senhor, quanta injustiça no nosso país, quanta maldade, quanta perseguição, ocultismo, obras de macumbaria que são feitas para destruir famílias, lares, casais. Senhor Deus, põe tua mão, de raçou, de comandar. E neste dia, queima e desfaz toda obra maligna, Pai. Nessa hora eu apresento, visita, Pai, as UTI, as áreas neonatal, visita, Pai, pessoas que estão desenganadas, pessoas, Pai, desculpa, que estão com câncer, que estão em estado terminal. Visita, meu Deus, nesse dia. Visita, Pai, as áreas psiquiátricas dos hospitais. Visita crianças, Pai, que estão passando por hemodiálise e adultos. Deus, visita, Pai, aqueles que precisam de um socorro, de um milagre neste dia. Visita os presídios, visita, Pai, presídio feminino, masculino. Visita os moradores de rua, as crianças que moram na rua, as pessoas que moram na rua. Visita, meu Deus, ali os moradores de rua. Senhor Deus, prepara lares para essas pessoas. Pais de família que ficaram desempregados e foram expulsos de casa, despejados. Senhor Deus, não tem condições de pagar aluguel. Visita essas famílias, meu Deus. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Visita também, Senhor, os três poderes do nosso país, executivo, legislativo e judiciário. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A gente está numa maratona de 1ª e 2ª Pedro, né? Hoje a gente está em 2ª Pedro, capítulo 2, a gente leu ontem, né? O capítulo 2 é um capítulo um pouquinho grande, mas ele, assim, ele é de uma riqueza extraordinária. Vamos estar lendo, meditar na palavra. O título é Os Falsos Mestres. 2ª Pedro 2, os falsos mestres e a sua destruição. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Olha que coisa séria, né? Por causa deles, olha, gente, tenta que marcar. Por causa deles será difamado o caminho da verdade. Não está acontecendo isso hoje? Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com a história que inventaram há muito tempo. A sua condenação pairá sobre eles e a sua destruição não tarda. Pois também Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplos do que acontece aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre ele todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos das provações e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo,
especialmente os que seguem os desejos impuros da carne, desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturados e destruídos. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nodas e manchas regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm um coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário na injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem a água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidade, arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça do que depois de terem conhecido, botarem as costas para o santo mandamento. Olha que forte. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra abençoada que o Senhor colocaste no meu coração. Meu Deus, que temor, na sua incomodidade de ouvir esta palavra. Meu Deus, fala comigo. Deus, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Deramandasou. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, e que o seu nome venha a ser exaltado e glorificado através da sua santa palavra, que é o que convence o homem do pecado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que eu diminua, que o Senhor cresça, porque a honra e a glória, o poder e o louvor é somente para ti. Amém. Gente, essa palavra, ela é assim, um divisor de águas, né? Só não aceita e não entende que não quer. Ela tá clara, né? A palavra vem dizer assim: os falsos mestres e a sua destruição. Olha só que coisa, gente. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. Não é o que a gente vê acontecendo no dia de hoje? No passado aconteceu, hoje também está acontecendo, não é diferente, né? Porque os falsos mestres, ele vem com doutrinas novas, ele vem com heresias destruidoras, tudo para destruir a moral espiritual do ser humano, né? Que aceitou a Jesus. Então, o objetivo desses homens é o quê? Destruir, né? O caminho verdadeiro que é Cristo. Então, eles não têm pudor, igreja. A gente vê cada heresia. Gente, as pessoas, por desejo de achar que estão servindo a Deus, muitos acabam servindo essas falsas doutrinas, esses falsos profetas, né? E muitos são levados à morte. Eu sempre lembro de uma história, não lembro agora onde é que foi, nos Estados Unidos, que teve um falso pastor desse, né? Que levou milhares de pessoas a se suicidar, né? Centenas de pessoas se suicidaram, né? Ele quis fazer um lugar onde seria ali o paraíso, né? Para ele. E eu vi até esse documentário. E ali ele induziu as pessoas a se matarem, né? Ele mesmo não se matou, mas as pessoas morreram ali, um monte de pessoas, né? Por participar de uma seita. Se a gente conhecesse a palavra verdadeira, né?
a gente não participaria desse tipo de coisa. Infelizmente, essas seitas, elas sabem que nós ansiamos por Cristo. Nós temos esse vazio no nosso coração que é de Deus, né? E é só Deus para preencher. Só o próprio Espírito, né? Então, o que acontece? Esses falsos mestres, muitos eram crentes, conheciam as Escrituras, muitos também desviaram as Sagradas Escrituras para o seu bel prazer, né? E esquecendo que a morte de Cristo foi a redenção pelos meus e pelo pecado deles, meu, nosso e de toda a humanidade, né? Mas ele sempre diz que não é eficaz, sempre tem que fazer alguma coisa para estar tornando eficaz a salvação, né? Então, assim, é algo que desnecessário, porque a gente sabe, a gente que conhece o verdadeiro evangelho, que a gente só tem que confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas, né? E isso, esses hereges, eles acabam caindo por terra, porque a doutrina deles é tão maligna que eles chegam a negar Jesus, né, que os resgatou, trazendo sobre si desculpa, repentina destruição. Porque o que acontece? Esses hereges, ele conhece o caminho do Senhor, sabe? Mas eles distorcem os falsos mestres, né? E eles são, assim, audaciosos, né? Mas, na hora certa, vai chegar repentinamente a perdição, a morte, né? Na segunda vinda do Senhor, eles já estão todos condenados, nenhum, sabe? Desses falsos mestres que ensinaram, que arrebataram pessoas à morte, à destruição, né? Simplesmente por bel prazer, por maldade, esses hereges, vão dar conta, né? Vão dar conta, Deus. No 2 diz assim, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles serão difamados o caminho da verdade. E não é difamado, realmente, né? Caminhos vergonhosos, pessoas defamam. Muitos falam que Jesus não conseguiu fazer expiação, né? Que Jesus não é o suficiente, a cruz, né? Quantos falsos mestres acham isso, né? É de uma imoralidade extrema, né? E assim, eles não refreiam o seu senso, né? Desvergonhoso de desacreditar da verdade de Deus. Porque sem Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém é salvo, né? Porque o caminho da verdade é Cristo. Antigamente era conhecido como o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, e a fé cristã não é somente uma doutrina correta, mas é viver corretamente. E para eles não tem moral. Eles mentem, eles enganam, né? Por quê? Porque já está distorpada a palavra de Deus na boca deles. Eles difamam totalmente a palavra do Senhor, né? Por quê? Porque a sua cobiça é muita, né? Você pode ver, esses tais, eles almejam o quê? Dinheiro, fama, posição, tipo assim, ter as pessoas no cabeça, oprimir as almas. É um desejo sádico que eles sentem, sabe? De oprimir as almas. E é bem complicado isso, né? A maioria deles tem um perfil psicopata, infelizmente, né? Assim, em sua cobiça, tais mestres os explorarão com a história que inventaram. Há muito tempo sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Eles inventam coisas sem pé e sem cabeça. Para quê? Para amarrar as pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, as suas heresias, suas mentiras, né? E isso, igreja, muitas vezes é tido como verdade. E vai falar que não é verdade? Gente, eles acham tanta coisa para querer combater, né, a falsa heresia deles, que se você não tiver conhecimento da palavra, você cai no laço do passarinheiro, né? Então, assim, mas a condenação deles estão já pairando sobre eles e não vai ter jeito, né? A gente viu isso no Velho Testamento, a gente vê no Novo Testamento e, infelizmente, essa cobiça dele, né? Esse desejo desenfreado pelo dinheiro de comercializar a fé cristã, numa busca egoísta e vergonhosa, eles inventam coisas terríveis. E muitos acreditam, né? E a gente tem que estar atento sobre isso, porque a palavra do Senhor, ela é simples, ela nos adverte sobre tais pessoas, sobre tais atitudes, sobre tais seitas, tais heresias, né? A gente tem que estar atento. Se você ler a palavra do Senhor, então você não vai cair, né? Você vai saber, esse negócio é uma seita, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Diz aqui no 4,
Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismo tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, né? Lembra de Sodoma e Gomorra? Então, também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, né? Então, assim, Sodoma e Gomorra foram exemplos de destruição. Os anjos que pecaram também, né? Eles são anjos caídos. A gente vê Sodoma e Gomorra. Deus abençoe, filho. Sodoma e Gomorra, ali, o homossexualismo, né? A sexualidade desenfreada, ela é algo latente ali no meio daquele povo, né? A gente vê também que na época de Noé havia também, eles casavam, se davam em casamento, mas também praticavam coisas horrendas que distanciavam do Senhor, né? Ele diz aqui no 7, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com os procedimentos libertinos do que não tinham princípios morais, né? Não tinham princípios morais. A gente vê que quando os anjos chegaram, eles queriam ter relação sexual com os anjos ali na cidade de Sodoma e Gomorra. Abre aspas para no 8, pois vivendo entre ele todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. A gente vê que ali na cidade de Sodoma e Gomorra só foram salvos Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Abre aspas. A esposa de Ló saiu de Sodoma e Gomorra, só que Deus havia dito para ele não olhar para trás. Ela olhou e ela virou estátua de sal, né? E isso está em Gênesis, acho que 19, 18. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Quantas pessoas têm um desejo desenfreado, impuro, né? E segue e despreza a autoridade de Deus. Porque Deus, ele quer que a gente venha ter uma prática correta. Deus fez o homem e a mulher, né? Para a gente procriar, ide e multiplicar, né? Na terra. Não para a gente estar participando de orgias, né? De fazendo coisas que não agradam a Deus. A gente vê também que na história de Ló também, de Noé, né? Noé só salvou Noé. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. E aí começou, né, o mundo de novo. Mas a gente vê também que afligia, né, a cidade de Sodoma e Gomorra se afligia com os procedimentos libertinos. Era algo terrível, 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 né? Então, pensa como que não era para Ló estar ali naquele meio, né? Mas a gente vê também que em Gênesis 19:1, quando os anjos chegaram na cidade, Ló estava sentado na porta com os povos de Sodoma e Gomorra, né? No entanto, quando ele foi falar com seus genros, eles nem acreditaram. Ló também já estava desacreditado, tá? No 2:9, diz assim, vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, né? Então, os ímpios, eles certamente não serão livres esse dia, né? E eles vão pagar tudo que eles fizeram, tudo que eles fazem, a mentira, o engano, a prostituição, tudo que eles disseminam, eles vão pagar, né? Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam as autoridades. Quantas pessoas seguem os desejos impuros da carne? A gente vê que os hereges, né? É terrível, gente, é terrível, né? Você pode ver que muitas seitas têm a prática de sexo ilícito, bebida, tudo que não presta, né? São coisas desenfreadas. A gente vê igrejas que o homossexualismo é algo normal, né? E eles tentam mudar a palavra do Senhor para colocar aquilo que para eles é certo, né? E eles não querem ter em mente mesmo que é errado. E eles querem ter como certo, despreza a autoridade. E qual é a maior autoridade da minha na tua vida? É a palavra do Senhor, né? É o próprio Cristo.
Porque eles são o quê? Pessoas insolentes, né? São homens insolentes, arrogantes, mulheres, né? Esses homens aqui é homens e mulheres, né? É, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais, né? Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem aqui, ó, acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles não estão nem aí, eles difamam os anjos. Gente, tem gente que dá mais vazão a anjos, né? Sendo que o anjo, como é que se diz? Eles não são para ser adorados, né? Não dá para adorar anjos. Não pode. Anjos são seres espirituais, né? Anjos também, ele não tem sexo. Anjo, ele não é pequenininho, ele não é bebê, né? Anjos são homens, né? Então, assim, e a gente vê, né? O diabo, ele distorce a mente do povo, né? Vê aquela fotinha daquele... minha menina, aqui em casa tem um anjinho com a mulher mandou com asinha pequenininho, bonitinho. Vamos dizer, miniaturas, né? Desenhos feitos por mão de homem, mas não que seja algo que vale alguma coisa, né? E aí, né, a gente vê que no 11, né, que eles são insolentes. A gente tá no 10 ainda, né? Nós já li o 11. Então, a gente vê que no 11, eles também fazem acusações injuriosas contra os anjos, né? E os anjos é maior em força e poder do que eu, do que você, né? Mas são seres que estão onde? Na presença de Deus, né? Servem a Deus, né? Mas eles querem difamar até os anjos. Agora, você imagina, né? Os anjos, eles difamam a Deus, tudo por seu bel prazer, né? Mas nós temos um Deus que tudo vê, que tudo sabe, né? Mas ele, aí diz aqui no 12, mas eles difamam o que desconhece e são criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascido para serem capturadas e destruídas, serão corrompidas pela sua própria corrupção, né? Eles estão o quê? Mas eles, olha que forte, desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascido para serem capturados e destruído será corrompido pela sua própria corrupção. Serão corrompidos, né? Então, não tem como, né? A própria destruição deles, eles mesmos já fizeram, né? E não tem como, igreja. São pessoas que não têm respeito, né? A gente vê que essas heresias, elas vêm desde a época primitiva, desde a época de Pedro, né? A gente vê o gnosticismo também, que fazia prática, né? Que tinha mistura do conhecimento da palavra com esoterismo. Então, essas práticas, né? Elas sempre existiram, né? De maneira para levar as pessoas cativas a mentira e o engano deles, né? E são criaturas assim, que, nossa, de uma tamanha ignorância que resulta em blasfêmia e arrogância, né? São pessoas irracionais, porque se lesse a palavra, jamais faria esse tipo de coisa, né? São semelhantes a animais racionais e assim, cujas vidas são orientadas por mero instinto, nascidos meramente para ser abatida. A destruição é o seu destino final, né? Eu acho que é assim. Eu acho, não, você não deve achar. A gente tem que viver a palavra. O nosso achismo está totalmente fora daquilo que Deus decretou para mim e para você. Eu não posso achar, eu tenho que viver as Sagradas Escrituras. Então, é um povo desenfreado, né? Que não tem temor de Deus mesmo, em nada, né? Então, assim, eles vão receber a paga deles, né? Porque fala aqui a palavra que eles são semelhantes a animais irracionais. A gente vê no 13 também que é assim, eles receberão retribuição pela injustiça que causaram, né? Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia, são nodas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês, né? Então a gente vê, eles vão receber a retribuição deles, com certeza. Deus, olha, Deus não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente, né? Essa mancha aqui, a noda quando a gente pega uma roupa
né, nódoa que mancha, minha filha, para sair não sai, é difícil, né? E quando ele fala assim dessa devassidão, né, que até em plena luz do dia, né, os pagãos mudando se realizavam suas práticas corruptas, sobre o manto das trevas, coisas terríveis, esses hereges, eles eram totalmente desavergonhados quando participavam desse tipo de festa, né, de orgia, né? E a gente vê que hoje essas práticas também não tá muito longe, né? A gente vê festas onde a sexualidade ela é exposta, né? A gente vê o homossexualismo, a gente vê as outras práticas, homem com homem, mulher com mulher, né? E ambos casais também depravados. E a gente vê que essas práticas, muitas vezes, né? São coisas que acontecem e acaba levando uma devassidão mesmo, né? Totalmente desenvergonhados, são assim, hereges, né? E coisas, umas práticas que não condiz com aquilo que a palavra de Deus nos faz. E essas festas de fraternidade, elas já existiam, né? E a intenção sempre foi essa, deturpar a imagem de Deus através dos falsos mestres, né? Nas festas sagradas do amor fraternal, que na igreja primitiva tinha, né? Esse tipo de festa. E assim, e eles deturpavam, porque tinha a ceia do Senhor, né? Que é um mandamento. Oi, amor, já vai. E eles não, eles introduziram a sua devassidão, obrigada, no meio, né? Das sagradas, da ceia do Senhor, daquilo que era sagrado para Deus, né? E eles se deleitavam nos seus atos desvergonhosos. Então era coisa terrível que acontecia, né? Então, mas a gente vê também que toda essa prática ela já vem como é que se diz? Relatada já nas escrituras para que a gente venha, né, se ater, né, para que a gente venha estar atento a essa situação. Então, enquanto a igreja primitiva fazia a ceia do Senhor, né, nas festas sagradas do amor fraternal, eles ficavam na devassidão total, né? Introduziam a devassidão na observância sagrada e se deleitavam nos seus atos desvergonhosos. Eles infiltravam coisas estranhas, né? Os hereges. E não é diferente no dia de hoje, igreja, né? Por isso que a gente tem que estar sempre atento, né? As sagradas escrituras, a palavra do Senhor sempre, que a palavra do Senhor, ela não muda, né? Então, a Santa Ceia e a festa fraternal do amor, na igreja primitiva, era um momento de comunhão dos irmãos, mas eles vinham tentar infiltrar a sua heresia, né, dentro, a sua devassidão, né, em plena luz do dia, né, os pagãos mudando, para fazer as suas práticas corruptas sobre o manto das trevas, mas eles eram totalmente desavergonhados, e ali eles iam, assim, como é que se diz? Para querer minar a comunhão dos cristãos. As trevas sempre quer ofuscar a luz. Aí a gente vê que no 14, assim, dentro dos olhos cheios de adultério, não comparam de pecar. Inudem os estáveis e têm um coração exercitado na ganância. Malditos! Exclamação. Então, esses tais, qual é o objetivo deles, né? Os adultérios, sempre pecando, né? Com ganância. A gente vê que essas pessoas hoje em dia têm os olhos cheios de adultério, né? Deseja tudo quanto é mulher que passa, né? A igreja tem pastores que eu conheço, assim, de ver, assim, de perto, que ele quer ter relação sexual com as suas ovelhas, como se fosse algo normal para ele, né? Depois fica na maior heresia, na maior, tipo, falsa santidade, né? Sem escrúpulo nenhum. Eu falo porque, assim, eu já vivi com pastores assim, isso é muito triste, né? De irmãs chegarem para mim e contarem. Eu ver, né? Que é nítido, e depois elas chegarem a falar. Então é muito triste, né? É algo terrível. E isso acontecia lá e acontece hoje, né? Essa consciência da carne é algo terrível. E
Então, eles usam a palavra para seduzir, né? Eles já têm essa manobra, né? Mas não adianta, né? Parece assim um pescador que quer atrair o peixe, que ele faz? Ele põe a isca, né? Depois apanha. Então, e esses assim, muitos deles ainda eles são atrelados à ganância, né? Muitos são prostituta e ganancioso, né? E mas na época da igreja primitiva, eles exercitavam como até, vamos orar dizer assim, nas suas atividades físicas, porque eles corriam, e hoje não é diferente, a gente vê que muitos, não, você tem que dar X, você tem que dar aquilo, que Deus vai abrir. Gente, é tudo mentira. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes 3 que é um tempo determinado para todas as coisas. Não adianta. Você pode dar oferta de 1.000, de 10.000, quanto você quiser. Se não tiver o tempo de Deus na sua vida, não vai acontecer nada. Nada, nada, nada. João diz assim: o homem não recebe nada se do alto não lhe for enviado. Então, aquilo que a gente receber é porque é o tempo de Deus na minha e na sua vida, né? Ele só vai dar aquilo que eu e você estiver preparado para receber. A gente vê no 15, assim, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beó, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com uma voz humana e refreou a insensatez do profeta. Essa parte aqui está em Números, né? De Balaão, né? Mas a gente vê que Balaão, ele era um profeta, mas ele não era um profeta de Deus, ele não conhecia Deus ainda. Quando você vai ler a história de Balaão, acho que está em Números 22 de Balaão e Balaque, 22, 23, 24, a gente vê que no 23, 24, né, ele começa a entender que é Deus quem manda, mas ele não conhecia, ele era um profeta pagão, né? Depois que ele passa a ter conhecimento da palavra de Deus, né, que aí ele entende que ele não é nada, é que Deus quer tudo, né? Mas ele estava ali, ele vendeu-se, né? E quando, no entanto que Deus, ele fala, você vai falar o que eu quero, né? Então, quando ele vai amaldiçoar o povo de Deus, ele abençoa, né? E aí Balaque fala, eu te paguei para você amaldiçoar, você tá abençoando. E depois ele solta a profecia que Deus tem contra Balaque, né? Mas Balaão era assim por dinheiro, né? E aí quando ele chuta a jumenta fala com ele assim, 3 vezes ele espanca a jumenta, por que me espancas, né? E aí ele ainda fala com a jumenta. O homem racional fala com a jumenta, né? Fala com o animal. Por que eu tô te mandando pra tal lugar, você não vai? E aí ele dialogando com a jumenta totalmente irracional. E a jumenta viu o anjo do Senhor, ele não viu. Logo após ele falar com a jumenta, ele consegue ver o anjo do Senhor, né? Então ele estava totalmente cego, né? E Deus permitiu que ele visse o anjo do Senhor. E quantas pessoas estão cegas no seu bel prazer, no seu desejo desenfreado de fazer as coisas, né? Por ganância, né? Muitos. Não é fácil, igreja. No 17 diz assim: esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. Pensa, o que é fonte? E você já chegou com sede no lugar, quando você foi, não tinha água? Assim são esses homens. A gente está com sede da palavra do Senhor, com sede de Cristo, mas quando a gente chega não tem nada, porque eles não têm nada para oferecer. Eles não têm nada para oferecer. Detalhe, olha só que diz mais: a escuridão das trevas lhes está reservada, né? Então, mas por que fonte sem água? Você já viu? Vamos supor, exemplo, você está viajando, você está sedento, e aí você para numa fonte de água, você chega não tem água nenhuma, só tem pó. Não tem nada, né? Você está procurando alguma coisa para refrigerar, para você a tua boca seca, a tua garganta, e você descobre que a fonte está totalmente seca. Assim são os falsos mestres, assim são os falsos profetas, assim são os hereges, né? Porque eles prometem a verdade que satisfaz, mas na realidade eles não têm nada para oferecer, né? Eles só prometem, porque eles não têm nada. Porque o dono da verdadeira promessa é Cristo, que é da salvação, é Deus que é da salvação em Cristo, que é a fé, né? Que é só através de Cristo, não tem outro caminho. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então são névoas impelidas pela tempestade, né? Desaparecem antes de cair uma gota d'água. A escuridão das trevas, seu destino vai ser o inferno. Não vai ter para onde correr, igreja. O destino desse povo é o inferno, que já está preparado para Satanás e seus demônios. Só que, quando foi estreado,
eles vão estar junto. Por quê? Porque eles escolheram, né? Eles optaram, né, por ser esse tipo de homem. No 18 diz assim, pois eles com palavras de vaidade, olha só, palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Então, assim, a pessoa tá tentando fugir do erro, tá tentando ter uma vida com Deus, e aí vem esses libertinos, né? Com essa arrogância, com essas palavras de vaidade, arrogância, jactância, né? Que até parece que são convertidos, mas na realidade não tinha nada para oferecer, né? A não ser mais engano, mais engano, mais engano. E aí a pessoa acaba tá saindo deste meio, a pessoa acaba voltando, né? Novamente. Meu Deus do céu. É muito triste, sabe? E naquela época, acontecia muito, né? Porque os convertidos, eles se separavam dos amigos pagãos, né? E os falsos mestres depravados faziam de vítima os recém-convertidos que vinham e não tinham oportunidade de se desenvolver a sua resistência espiritual. A igreja, a gente tem que ter uma resistência espiritual. A gente tem que ter essa resistência espiritual como? Buscando conhecer a palavra de Deus. Só assim, né? A oportunidade. Porque se a gente não tiver, a gente é presa fácil dos falsos profetas, infelizmente, né? Então a gente tem que estar, né, desenvolvendo essa resistência espiritual. E não é algo do passado, é algo recente, né? É como se fosse tudo normal. O que a gente está lendo aqui acontece no dia de hoje, não tem diferença, né? Ele diz mais aqui, no 19, prometendo-lhe liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, assim, o que está dominando eles? A ganância, a prostituição, a jactância, o erro, o engano, tudo que não agrada a Deus. Então, eles prometem liberdade, mas na realidade, eles são totalmente imorais. Não tem restrição moral nenhuma, né? A pessoa não tem restrição moral, faz tudo que lhe apraz, desejo desenfreado, cobiça, prostituição, mentira, roubo, ganância, como está lá em 1 Coríntios. A gente vê todas essas práticas em Gálatas também, né? Em Gálatas também. E a gente vê que Gálatas 5,13 também fala, né? Então, são coisas, igreja, que as pessoas são pegas e são levadas achando que tá servindo a Deus e não tá, né? Porque se você é nova criatura em Cristo, a ganância, né? Vamos lá, ver só um pouquinho de Gálatas 5 aqui, rapidinho, só para você ter uma ideia. Diz assim, por isso digam, vivo pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, estão debaixo da lei. Então, assim, ora as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza de libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, né? Mas o fruto do Espírito vamos lá. Oh, meu Deus. Saiu da página. Mas tem os frutos do Espírito, né? Que é benevolência, que é amor, que é respeito. Porque se você ama seu irmão, você não vai participar dessas práticas hereges para destruir o seu irmão, para querer matar, enganar, roubar, devassidão, adultério, prostituição. Então, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto essas coisas estão à lei, né? Então, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, igreja, tem pessoas dentro da igreja que ainda não tiveram encontro com Cristo, né? São pessoas que ainda não desenvolveram uma resistência espiritual. Um irmão que tem inveja do outro porque foi ungido, ou de uma irmã que comprou um carro, alguma coisa, as pessoas não teve ainda
essa resistência espiritual. E isso é muito triste, né? Isso é para quem não cresceu ainda espiritualmente. E a gente vê que esses homens, eles são escravos daquilo que o domina, a ganância, né? Coisas que não condiz com a Bíblia, com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Aí ele diz aqui no 20, que diz assim, se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento, por meio do conhecimento da palavra, né? Do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas, enredada por elas, dominada. Estão em pior estado do que o princípio. Porque se você realmente, né, aqui, ó, tendo escapado das contaminações do mundo, você conheceu a verdade, ok? Por meio do conhecimento de Jesus Cristo, você foi liberto. Aí você se encontra dentro da igreja fazendo essas práticas. Você está conheceu a palavra, mas você não está liberto. Você está lá e você está praticando o engano, a mentira, o adultério, o roubo. Igreja, isso é pior do que você não tivesse conhecido a Cristo, né? Então você está dentro da igreja, mas você vive o seu mundo antigo, né? Você não deixou. Tem gente que é pior ainda do que quando estava lá fora. Ainda tinha mais, tipo assim, vamos supor, vergonha de praticar as coisas erradas. Mas quando chega na igreja, parece que é o super-herói, né? Aí eles participam da mentira, coisas erradas, né? Então, assim, e o falso mestre, o que ele vai fazer? Ele vai sempre mostrar textos que parece que genuinamente você pode ser salvo, mas você tem que ser salvo a partir de Gênesis e Apocalipse. Toda a escritura, ela nos leva a nos confrontar. Não é algo que você faz que acha que é normal, né? Não, é um caminho novo. Conhecer Deus é escapar da corrupção do mundo. Então, assim, você só vai escapar da prostituição, do adultério, da corrupção do mundo quando você conhece verdadeiramente Deus, né? Porque Deus é o quê? Conhece o caminho da justiça, porque Cristo é a justiça, né? Aí você vai desviar das mensagens, né? Que volta ao seu modo antigo de viver. Segundo, uma visão cristã, você não pode. Você. Esse conhecimento genuíno que você tem, você não pode voltar de novo para aquela vida nojenta de roubo, de prostituição, de adultério, né? De tudo que não agrada a Deus. E não é fácil. E o inimigo, ele sempre vai vir com pratos, igrejas, para a gente cair. E muitas vezes, se a gente não tiver ali, ó, uma fé desenvolvida com resistência espiritual em Cristo, a gente cai. Ele vem com prato, ele manda convites, né? Se, assim, sutilmente, né? Ele vem sutilmente, né? Querer minar. Mas se você tiver o conhecimento do Senhor, né? Se você tiver o conhecimento do Senhor e da justiça, com certeza ele não vai conseguir, né? Se você realmente tiver, ele não vai conseguir. Mas se a pessoa não foi regenerada, ela não vai conseguir preservar a fé de jeito nenhum, né? Não consegue, igreja, não consegue. Se você não tiver regenerado em Cristo, você não consegue. Porque é uma luta, é uma batalha, é uma guerra. E esse regenerar em Cristo tem que ser algo real, para você perseverar na fé. Porque senão não adianta, você não consegue, a gente não consegue, igreja. Não adianta a gente querer dizer que a gente é super-homem, porque não é, né? Porque o quê? O nosso ensino, o ensino da palavra, ela é clara, ela é objetiva, né? A pessoa, ela, quando ela é salva, ela sente a presença do Senhor, ela não tem desejo de participar da mesa da corrupção, da mesa do engano, da mesa de Satanás. E Satanás, ele vem todo o tempo ali, ó, né? Porque ele quer o quê? Ela escapou daqui da corrupção do mundo, ela foi para a igreja. E ele começa a minar, né? Tem falsos mestres que ainda ajudam. Parece que eles são crentes, que eles foram crentes, mas não é simplesmente uma aparência,
né? Aparentemente, tenham sido crentes em Cristo, mas não foi. Então, se a gente tiver um conhecimento de Cristo, se a gente tiver uma fé, essa parte que me chamou muita atenção, de uma resistência espiritual, a gente não vai cair, né? A gente vai ter que produzir mudança no nosso estilo de vida, né? Para que a gente não seja enredados e seja dominado de novo por essa corrupção maligna, entendeu? Para a gente não retornar ao padrão antigo, ao padrão pecaminoso, né? Então, gente, é muito complicado, é muito difícil. E a gente tem que ter uma maturidade cristã muito grande, né? Porque o inimigo, ele é sujo. Aí ele fala aqui no 21 assim, tendo sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça do que, depois de ter conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Gente, ó, se você não conhece a palavra de Deus, nunca conheceu, é uma coisa. Mas quando você conhece a verdade da palavra e você rejeita, é pior do que você ter conhecido. Porque você está rejeitando quem? As águas vivas, Cristo, né? A fonte de água viva. Isso é muito ruim, igreja. Porque o que acontece? Você aumenta a sua responsabilidade. Você é responsável pelas suas atitudes, porque você não está nas trevas. Você conheceu o caminho, você voltou para as trevas porque você quis. Porque o desejo do coração, o desejo da carne do homem falou mais alto, né? Então você rejeitou a Cristo, né? Então assim, você sabe, eu já cansei de falar, eu sempre falo que o cristianismo antigamente, ele era conhecido como o caminho, né? Caminho, né? Olha lá, o pessoal do caminho de Cristo, o novo caminho. Jesus, eles entendiam que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, mas eles não aceitavam, eles rejeitavam o caminho, né? Então a gente vê aqui que no 22, diz assim, confirma-se neles que é verdade, que é verdadeiro, o provérbio, o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Olha que forte. O cão, que é o cachorro, né? Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio. Provérbios, né? O cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama, né? O cão vomitou e regurgitou, pegou de novo, né? E a porca saiu da lama, mas voltou para a lama. Muitas vezes é assim, aquele que conhece o caminho de Cristo, né? A verdade, e volta, né? Então, assim, a natureza humana, ela não foi mudada de jeito nenhum, tá igual um animal, né? Então, assim, a natureza continua sendo porca, a maneira de viver continua sendo porca, né? Então, assim, é muito forte, igreja, né? Você continua na natureza porca, né? Do animal mundano, né? Você teve uma mudança exterior, mas você não teve uma mudança interior. E é necessário que nós tenhamos essa mudança interior para que a gente venha ter uma vida com Cristo. Porque eu mudar de aparência e na igreja, não pode cortar o cabelo, não pode botar uma roupa, e não mudar o interior, igreja. A mente, o comportamento, as práticas erradas. Isso vai nos afastar do Senhor Jesus. Então, antes não ter conhecido do que conhecer e praticar as coisas erradas, tá bom? Deus abençoe, que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações, como falou comigo. Eu estou mastigando ela, né? E eu sei que, nossa, é muita coisa. Deus abençoe. Vamos continuar amanhã, tá? Deus abençoe, fica na paz.